No vídeo de agora a gente vai falar sobre Gabigol, se ele treinou normalmente ou não com os demais jogadores e também todos os detalhes exclusivos da situação contratual de Everton Araújo e a renovação de contrato. O Flamengo, essa gestão, embora tenha uma eleição daqui a um mês, essa gestão está correndo para renovar o contrato de Everton Araújo. E aí eu fiz um questionamento a um membro da diretoria do Flamengo, por que renovar agora, sendo que daqui a alguns dias tem uma eleição? E essa pessoa me explicou toda a situação e de fato faz total sentido essa gestão correr para renovar o contrato dele. E eu vou dar um spoilerzinho, você sabia que o Everton Araújo tem o menor salário do atual elenco? Ele ganha menos que o Carlinhos, que veio contratado junto ao Nova Iguaçu? Sim, 5 vezes menos que o Carlinhos, só para vocês terem noção. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação envolvendo o Everton Araújo e mais um spoiler. O Flamengo está fazendo de tudo para renovar o contrato desse jogador. A gente vai trazer, tem clube europeu de olho nele. Vamos para as informações. Deixa eu só responder uma pessoa aqui extremamente importante, inclusive é uma fonte sobre as notícias do Everton Araújo. Não, por quê? Sobre as notícias do Everton Araújo. Só um detalhe, pessoal, o Gabigol treinou normalmente com os demais jogadores nas atividades desse final de semana, sábado e domingo, pensando no duelo aí contra o duelo com o Cuiabá na quarta-feira. O atacante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Dourado. A situação está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É ele que está resolvendo toda essa situação junto ao jogador e também empresário do atleta, que se chama Júnior Pedroso. Vamos para o Everton Araújo? Vamos lá, galera, porque eu vou aqui desmembrar toda a situação contratual desse jogador que, repito, tem o menor salário do atual elenco. Vamos só contextualizar toda a história do Everton Araújo e como ele chegou ao Flamengo. Lembrando que o Everton Araújo era barbeiro, ele mesmo já falou sobre isso, sobre essa volta por cima na vida dele, um garoto sensacional, super humilde, tranquilão, todo mundo fala, cara, o Everton Araújo é tranquilaço, nada tira o cara do sério, muito pelo contrário, extremamente focado, só pensa em jogar futebol. Enfim, vamos lá para o Everton Araújo. Chegou ao sub-20 do Flamengo no começo de 2022. Ele pertencia ao Volta Redonda, estava na categoria de base do Volta Redonda. Inclusive, Volta Redonda é um clube aqui do futebol carioca que revela muitos jogadores bons, tá? Parabéns ao trabalho do Volta Redonda. Na ocasião, quando o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo, o Flamengo comprou 30% dos direitos econômicos pelo valor de 300 mil e deixou uma opção de compra em contrato por mais 40%. Ou seja, o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo na ocasião e comprou 30% do jogador por 300 mil reais e deixou uma opção de compra por mais 40%. Eu estava aqui olhando, pesquisando Everton Araújo, e no dia 5 de agosto de 2022 eu noticiei a seguinte situação envolvendo o Everton Araújo. O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda a renovação do empréstimo do meia Everton Araújo, na ocasião com 19 anos, e o novo empréstimo iria até 31 de janeiro de 2023. O Fla crê que Everton será um dos principais jogadores da equipe na próxima Copinha. Cara, eu fico até arrepiado, porque na ocasião eu já estava acompanhando o Everton Araújo e via que ele tinha um potencial absurdo. E o Flamengo também via esse potencial. E quando eu noticiei isso lá no Twitter, vários comentários questionando. Ah, será que joga mesmo? Não joga nada. Vi alguns jogos, não joga nada. Não é isso tudo. Beleza. O tempo passou. O Flamengo foi e decidiu comprar o jogador. Ele foi se destacando, crescendo muito. Em 2024, o Everton ganhou notoriedade quando fez um gol nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, ainda nos tempos de Tite. Vocês vão se recordar disso. A comissão técnica de Tite na ocasião era apaixonada por Everton Araújo, embora botasse muitas vezes o Alan na frente do Everton Araújo. E repito, para mim foi um grande erro do Tite na passagem dele pelo Flamengo, que ele não soube aproveitar os garotos de destaques. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, o próprio Lohan também. E aí veio o Felipe Luiz. E o garoto ganhou ainda mais destaque, ainda mais moral, ainda mais oportunidades. E hoje, galera, as informações contratuais do Everton Araújo é o seguinte, o contrato dele com o Flamengo hoje é o seguinte,
O Fla contratou o volante junto ao Volta Redonda por empréstimo e, na ocasião, tinha uma opção de compra. Depois do jogador se destacar, a diretoria exerceu a opção de compra e investiu o seguinte valor: R$1.100.000, é isso mesmo, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Hoje o Flamengo é dono de 70% de Everton Araújo e gastou apenas R$1.100.000. O Volta Redonda manteve 21% do atleta e 9% é dos empresários do jogador. O salário de Everton Araújo hoje é o menor do atual elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo tem 21 anos e ele tem o menor salário do atual elenco. Inclusive, ele ganha bem menos que o próprio Carlinhos, que chegou recentemente, era um jogador do Nova Iguaçu. O Carlinhos chegou com um salário maior do que o Everton Araújo. Eu não vou falar aqui exatamente quanto o Everton Araújo ganha, porque foi um pedido da pessoa do Flamengo, que me contou toda essa situação. Mas o que eu posso garantir para vocês, se a gente for levar em consideração o ano todo, 12 meses mais 13º, o Flamengo não gasta com salário com Everton Araújo nem R$300.000, só para vocês terem noção de quanto ele está ganhando atualmente. É um salário patamar sub-20 ainda, porque quando ele foi comprado junto ao Volta Redonda, ele ainda estava no sub-20. Isso precisa ser dito. Então não é uma injustiça que comete com o garoto. Não é isso. Não é isso. Ah, é uma injustiça da diretoria. Não, não é isso. Não tem nada a ver, não é culpa da diretoria, não. Faz parte do processo. O próprio João Gomes, na ocasião, antes de ser vendido, ele ganhava bem menos que os demais jogadores e ele já estava se destacando. Inclusive, o Everton Araújo, na minha concepção, ele está seguindo os mesmos passos do João Gomes, inclusive é a mesma posição. Hoje, o salário dele é tão baixo que a multa rescisória dele também é baixa. A multa rescisória para o mercado do exterior, 40 milhões de reais. Isso dá em torno de 7 milhões de euros, vamos botar aí. É a multa rescisória. Qualquer clube europeu que queira contratar o Everton Araújo, eu tenho certeza que tem 7 milhões de euros para pagar à vista e levar o jogador. Só que, para levar o jogador tem que dar ok, os empresários têm que dar ok. Não é assim, chegar, paga a multa rescisória e leva, não. Só paga a multa rescisória se o jogador quiser ir para tal clube. E o jogador quer renovar no Flamengo. E diante de todo esse sucesso do Everton Araújo, nessa temporada ele já tem 21 jogos e um gol no time profissional do Flamengo. Muita coisa está acontecendo na vida desse garoto. Ele acabou de entrar, inclusive, na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, por exemplo, e do Lucas Paquetá, jogadores de alto nível. É a empresa chamada Rock Nation, que foi comprada recentemente pelo rapper Jay-Z. Inclusive, ele está nessa empresa agora. E há quem diga no Flamengo também que o Bayer Leverkusen já sondou o jogador, o Atlético de Madrid já sondou o jogador, o Borussia Dortmund já sondou o jogador. E diante de todo esse sucesso, o Flamengo está se vendo obrigado, entre aspas, a correr para renovar o contrato do jogador, para não ter nenhum risco de perder o jogador. Inclusive, só dando os créditos, quem deu primeiro que o Flamengo tenta a renovação de contrato e quer renovar o contrato de Everton Araújo foi o repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Em cima disso, eu fui apurar toda essa situação. E aí, o Flamengo já teve uma primeira reunião na semana passada com os representantes, os novos representantes do atleta, e vai ter agora, nessa semana que está entrando, uma segunda reunião para fechar, alinhar tudo. Eles querem correr para poder acertar essa renovação de contrato, dar um aumento salarial para um jogador, aumentar o contrato dele até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029, através de metas estabelecidas em contrato, e, obviamente, aumentar também a multa rescisória desse atleta. Então, hoje, o Everton Araújo custa muito pouco ao Flamengo, no ponto de vista salarial, está se destacando bastante, está chamando a atenção de vários clubes do exterior, o que é normal. Mudou de empresário, não. Entrou na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, uma empresa super conceituada, porque os empresários antigos continuam sendo parceiros dessa empresa, e agora está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026, e aí o próximo compromisso válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029. Essa é a situação contratual do Everton Araújo. Então, diante de toda essa situação, de todos esses fatos, eu acho que a atual diretoria está certa em correr
para renovar o contrato, independentemente de quem ganha a eleição em dezembro. E eu quero a opinião de vocês. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro, que se reapresentou nesse sábado e iniciou a preparação para o próximo confronto, que será com o Cuiabá, quarta-feira, jogo lá na casa do adversário, ou seja, mais um confronto do Flamengo fora de casa. O Flamengo vai ter aí alguns dias para poder se preparar para esse duelo importante, embora o técnico Felipe Luiz não tenha alguns jogadores à sua disposição por ser uma data FIFA. E nós vamos falar da reapresentação, se De La Cruz treinou com os jogadores ou não. Vamos falar também sobre um assunto que envolve o fair play financeiro, pois é, porque aconteceu algo com o grupo do John Textor que pode afetar o rival Botafogo. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também de jogadores, atacantes, que, segundo alguns veículos, estão já na mira do Flamengo já para a próxima temporada. Lembrando que o Pedro ainda está em processo de recuperação de uma grave lesão no joelho e o Gabigol está de saída do Flamengo, portanto o Flamengo vai ter que buscar um centroavante no mercado. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais, mas antes quero dar um recado sobre a Simples Reserva. Vocês estão me vendo com esse look aqui, ó, é porque tá friozinho aqui no Rio de Janeiro. Aproveitei para usar esse corta-vento lá da Simples Reserva, e lá na Simples Reserva não tem só esse corta-vento, não tem só roupa masculina, tem roupa feminina também, tem roupa com uma qualidade absurda, uma durabilidade maravilhosa, uma peça muito boa, um material maravilhoso, 100% algodão, e o melhor, pessoal, um preço lá embaixo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas ainda tem desconto. Você está vendo esse QR Code aqui, ó, com o cupom VENE10, você ainda tem desconto em cima dos valores. O link do site está aqui na descrição, eles entregam no Brasil inteiro, e se você ainda não conhece a Simples Reserva, você está perdendo tempo, porque de verdade você não vai se arrepender desse investimento que você vai fazer. Sabe por que é investimento? Você vai comprar a roupa hoje, vai durar bastante, muito tempo, você não vai mais se preocupar. Tem calça, tem bermuda, tem camisa, corta-vento, casaco, tênis. Entra no site aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Vamos para as informações. Vou começar sobre a informação envolvendo o grupo do John Textor. Inclusive é um assunto que está dando o que falar. Fair play financeiro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu uma entrevista recente ao podcast Flow, pediu fair play. Eu sou totalmente a favor nessa, eu estou com o presidente Rodolfo Landim. E o Lyon, clube de John Textor, está proibido de contratar jogadores na próxima janela. Além disso, o clube será rebaixado no Campeonato Francês caso não consiga melhorar a sua situação financeira. A Eagle Football Group, que é o grupo dele, a holding que pertence a John Textor, registrou um déficit de 25,7 milhões de euros. Isso dá mais de 155 milhões de reais na cotação de hoje, ao fim da temporada 2023-2024. Ainda segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle, o grupo, a 500 milhões de euros, em torno de 3 bilhões de reais. Assim, a Direção Nacional de Controle e Gestão, que é a DNCG, da Liga de Futebol Profissional da França, esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de pelo menos 100 milhões de euros para a atual temporada, o que não aconteceu até o momento. Para amenizar a dívida, o Botafogo pode ser obrigado a vender alguns jogadores. Segundo a emissora RMC Sports, Textor disse que são esperadas vendas no Brasil, mas sem entrar em detalhes. Ou seja, o Botafogo, que formou um timaço aí, pode ser prejudicado por conta disso. Esse é o grande, entre aspas, problema de um clube se tornar SAF. Não tem jeito, é o dono que manda. Não adianta o torcedor espernear, não adianta o torcedor reclamar. O dono, ele vai fazer aquilo que ele bem entender. E se o John Textor entender que terá que tirar jogadores do Botafogo, vender um monte de jogador do Botafogo, ele vai fazer. E não adianta o torcedor fazer protestinho, não, esquece. Ele é o dono da SAF, tá? Então, enfim, por falar em ser dono, SAF, a gente vai pegar agora uma parte da entrevista do Rodrigo Dunche, atual VP geral jurídico do Flamengo, candidato da situação na eleição presidencial em dezembro. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e declarou que o novo estádio muito provavelmente não terá o nome de Zico e de nenhuma outra pessoa. Abre aspas, nem pensar,
O certo é não colocar o nome de nenhuma pessoa, seja viva ou falecida. A gente pode continuar homenageando o Zico em milhões de outras formas, mas essa daí eu tenho certeza que ele vai entender porque é pelo bem do Flamengo. Fecha aspas. Diz aí, torcedor, você é a favor ou contra não ter o estádio chamado de Zico? Enfim, quero a opinião de vocês, torcedores rubro-negros. Vamos falar agora de mercado da bola, porque segundo o jornal Record de Portugal, o Flamengo monitora a contratação de Arthur Cabral, atacante do Benfica. Sem espaço em Portugal, o brasileiro deve ser negociado pelo clube europeu na próxima janela de transferência. Nesse cenário, o rubro-negro aparece como um dos principais interessados em contar com o jogador. Outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do paparazzo rubro-negro. Flamengo faz sondagem por Vitor Roque, mas Barcelona prioriza a venda para o futebol europeu. Emprestado ao Real Betis, o atacante tem contrato até 2031 com o Barcelona. Por isso, o clube catalão não vê com bons olhos um novo empréstimo e prefere negociá-lo em definitivo, com o objetivo de recuperar parte do valor investido. Na ocasião, o Barça desembolsou cerca de 74 milhões de euros, dá mais de 400 milhões de reais para contratar o jovem junto ao Atlético Paranaense. E outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do Júlio Miguel Neto, tá? Flamengo já mapeia jogadores para substituir Gabigol e tem um novo nome na lista. Cucho Hernández, do Columbus Crew. O colombiano é um dos destaques da equipe na temporada, com 19 gols e 10 assistências em 27 jogos pela MLS. Cucho tem contrato com a equipe norte-americana até o final de 2025 e a próxima janela de transferência pode ser a última oportunidade para o clube dos Estados Unidos receber algo pelo atacante. Informação, repito, do Júlio Miguel Neto. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, de verdade, assim, se eu soubesse de algo eu falaria para vocês. Só estou trazendo para vocês nomes especulados na imprensa e vou te falar, vai ter um monte de nome especulado, porque o mercado sabe, o mundo sabe que o Flamengo está em busca de centroavante. E vincular o nome desse tal jogador ao Flamengo, de certa forma, valoriza e muito o atleta. E na boa, gente, eu não estou dizendo que nenhuma informação aqui não procede, pelo amor de Deus. Repito, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. São informações desses jornalistas e desse jornal que eu acabei de citar. O que eu sei, que inclusive o GE publicou aí recentemente, Fabrício Bruno e Gerson agradam e muito ao técnico de São Paulo. Eu não tenho a informação que o treinador já pediu a contratação desses dois atletas. Mas o Fabrício Bruno, eu acho muito mais tangível, plausível para o Rennes da França, que é o novo clube do São Paulo, conseguir a contratação. Primeiro, o Rennes já se interessou por Fabrício Bruno na última janela de transferência. O Flamengo que não quis vender pelos valores oferecidos. Outro assunto, Fabrício Bruno, repito, agrada e muito a São Paulo, é apaixonado pelo futebol do Fabrício Bruno. Então não seria exagero dizer que o treinador de fato vai insistir na contratação desse defensor rubro-negro, que hoje é reserva no Flamengo. O que isso quer dizer? Que hoje é mais fácil tirar esse jogador do Flamengo. Vai tirar? A gente não sabe. Daqui a poucos dias tem uma eleição presidencial no Flamengo. Eu não acho correto a atual gestão fazer nenhum tipo de contratação, venda, renovação. Não. Isso quem tem que fazer é a próxima gestão, independentemente seja a situação ou a oposição. Eu não acho justo. Inclusive, isso também engloba a renovação de contrato do Gabigol. Supondo que o Gabigol volte atrás, porque a decisão dele está tomada, tá, gente? Isso é informação. A decisão dele está tomada. Ele não vai renovar com o Flamengo. Mesmo que o Flamengo ofereça 3, 4 anos agora, ele não vai. Não vai. Ele tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro e ele quer cumprir a palavra dele. Mesmo que o Gabigol quisesse renovar por mais um ano. Eu não acho justo a atual gestão fazer isso. Eu acho que quem tem que decidir isso é o futuro presidente do Flamengo, óbvio, com seus aliados, com seus dirigentes ali, eles vão debater. Até porque a eleição, repito, é no dia 9 de dezembro, menos de um mês para acontecer. Até lá, na boa, gente. Não vai mudar em nada se esperar ou não, seja para venda, renovação ou até contratação. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje o Flamengo se reapresentou, tá bom? De La Cruz foi a campo fazer trabalho de transição,
ou seja, é mais um passo dado para poder retornar ao time do Flamengo. Lembrando que esse jogador sofreu uma grave lesão muscular. Luiz Araújo, que foi relacionado para a final da Copa do Brasil, ficou ausente no último jogo. A tendência é que fique à disposição agora contra o Cuiabá. O Pulgar, muita gente me perguntando se ele está lesionado, se é grave, porque ele foi cortado. Não, ele não foi cortado porque é uma lesão grave. Na verdade, foi muito desgaste físico, muito desgaste muscular, e ele teria pouca chance de poder atuar com a seleção chilena, e com isso evitou uma viagem para poder se apresentar. Ele ficou no Rio de Janeiro. A tendência é que fique à disposição também na quarta-feira para pegar o Cuiabá. O Maracanã, palco de tantas histórias gloriosas do Flamengo, foi novamente testemunha de uma despedida emocionante há exatamente um ano, quando Felipe Luiz, ícone rubro-negro e um dos laterais mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, encerrou sua carreira como jogador. Curiosamente, o adversário daquela noite memorável foi o Cuiabá, que agora cruza novamente o caminho do atual treinador do Flamengo. Mas quem esteve naquele jogo sabe que o dia 3 de dezembro de 2023 ficará para sempre na memória de todos os flamenguistas como uma celebração de gratidão e amor entre ídolo e torcida. A despedida de Felipe Luiz não foi uma simples homenagem. O jogo valia 3 pontos cruciais para garantir o Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2024, e, como sempre, Felipe levou o compromisso a sério. Líder em desarmes e passes, ele mostrou por que sempre foi um jogador diferenciado, combinando inteligência tática com técnica refinada. Antes mesmo do apito inicial, a atmosfera no Maracanã já era carregada de emoção. O setor norte exibiu um mosaico 3D impressionante, com Felipe abraçado ao avô Ivo Stingen, que o influenciou a amar o Flamengo desde criança. A frase de pai para filho, de avô para neto, ressoou no coração de todos, e o camisa 16, ao lado dos filhos, não conteve as lágrimas. A partida foi um misto de intensidade e despedida. Quando a placa subiu aos 35 minutos do segundo tempo, anunciando sua substituição, o estádio inteiro se levantou. Até os jogadores do Cuiabá, adversários naquela noite, fizeram questão de cumprimentar Felipe no gramado, algo raro no futebol. A demora de 3 minutos para a troca reflete o impacto e a reverência ao jogador, que se ajoelhou, beijou o gramado e foi ovacionado ao som de "Ah, é Filipinho, é Felipe Luiz". O momento foi ainda mais especial com o goleiro Rossi deixando o gol para abraçá-lo e o restante dos companheiros se juntando à celebração. Além de Felipe Luiz, Rodrigo Caio também se despedia do Flamengo naquela noite, tornando o evento ainda mais simbólico. Ambos foram homenageados com mosaicos, ingressos especiais e um desfile de taças conquistadas. Felipe encerrou sua trajetória com 176 partidas pelo Flamengo, marcando 4 gols e acumulando 10 títulos, incluindo 2 Libertadores e 2 brasileiros. Foi um legado de grandeza, inteligência tática e, acima de tudo, liderança dentro e fora de campo. Agora, um ano depois, Felipe Luiz reencontra o Cuiabá em uma posição completamente diferente, como treinador do Flamengo. E que início de carreira ele tem tido! Com apenas 10 jogos no comando, já conquistou uma Copa do Brasil com autoridade, desbancando adversários difíceis como Corinthians e Atlético Mineiro. Além disso, Felipe coleciona taças nas categorias de base, como a Copa Rio Sub-17 e o Intercontinental Sub-20, mostrando que seu talento para liderar vai muito além das 4 linhas. A torcida rubro-negra, que estava desconectada do time no fim da era Tite, reencontrou sua paixão com Felipe no comando. Suas estratégias táticas, entrevistas transparentes e conexão com os torcedores transformaram o ambiente. Hoje, o Flamengo é um time competitivo e envolvente novamente, graças à visão de um ídolo que conhece como poucos a alma do clube. Ao lembrar daquele 3 de dezembro de 2023, fica impossível não pensar na pergunta que Felipe fez na sala de imprensa do Maracanã, ao encerrar sua carreira como jogador: será que conseguirei devolver ao Flamengo tudo o que ele me deu? Um ano depois, a resposta parece clara. Com seu trabalho à frente do time e sua entrega, Felipe Luiz continua retribuindo ao Flamengo o que sempre foi sua marca registrada: dedicação, amor e vitórias.